O senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid, disse que o governo e senadores que apoiam Jair Bolsonaro estão equivocados quando dizem que as investigações da comissão vão dar em nada. Afirmou, abro aspas, os fatos falam por si. O Brasil virou o cemitério do mundo. O fato de terem transformado o Brasil nisso não ficará impune. Seria a desmoralização de todos nós da CPI. Fecho aspas. Na última semana, alguns veículos publicaram que o senador Ciro Nogueira, da base do governo, tem afirmado a empresários e banqueiros que a CPI não dará em nada. A fala de Calheiros é uma reação a esse fato. Ainda sobre a comissão, nesta segunda-feira, o vice-presidente do colegiado, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o ex-ministro Eduardo Pazuello pode ser preso caso não diga a verdade na sessão. O depoimento de Pazuello à CPI já foi adiado uma vez e está marcado para 19 de maio. E antes de passar para os nossos comentaristas, só mais um fato. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve voltar à CPI da Covid-19 para prestar novo depoimento. É o que avaliou o presidente da comissão, senador Omar Aziz. Segundo o congressista, as respostas de Queiroga foram evasivas demais e não satisfizeram os integrantes do colegiado. Volto com vocês, essa é a tendência? Será que o ministro volta à CPI? E essas reações aí do Renan Calheiros, do Randolfo Rodrigues, prometendo um endurecimento aí na CPI, Zé? Olha, primeiro, Vitor, sobre o atual ministro Marcelo Queiroga, ele está há pouco tempo no cargo e ficaram aqui, fizeram uma pressão, aquilo beirava a tortura. Fale mal do seu chefe, fale mal do seu chefe. E ele não tinha realmente o que falar. Ele não poderia de forma nenhuma dizer situações em que ele não estava vivendo. Então, foi um massacre, mais de quase 14 horas de depoimento, né? Então, não faz sentido voltar. Eu conversei com alguns senadores e até senadores de oposição disseram que não. Pode ser que no futuro, lá no final, se houver novidade, ele possa voltar. Mas, por enquanto, não. A única novidade é o decreto que ele publicou, colocando ali uma possibilidade, um caminho novo para investigar estados e municípios e até pedir a devolução do dinheiro que foi enviado do governo federal para o prefeito e governador e que foi usado até para pagar salários. E não exatamente para combater a pandemia, que era o objetivo. Sobre a prisão do Pazuello, há entre os partidos de oposição uma tendência de massacrar o Pazuello. E ele está sabendo disso. Então, ele está recebendo, por integrantes do governo, até um treinamento ali, dados do governo, como funciona e tal, para as respostas no plenário da CPI. Só que é o seguinte, experiente em CPI, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, levou a ele a possibilidade dele depor com uma garantia do Supremo Tribunal Federal. Isto não é raro, isso sempre houve, né? Porque o Pazuello não vai como testemunha. Os senadores já estão colocando o ex-ministro Pazuello como um investigado. E aí é diferente. Aí muda totalmente, porque ninguém é obrigado a criar ou a fornecer provas contra ele mesmo. Então, o ex-ministro Pazuello está sendo aconselhado para ir ao Supremo e chegar lá com habeas corpus nas mãos, dizendo que ele não é obrigado a responder todas as perguntas, né? E que não pode ser preso por isso no plenário, porque há essa desconfiança. Os senadores de oposição não têm limite, não. Que se dane a vida do país, que se dane a economia e que se dane qualquer possibilidade de funcionamento. O que importa é o meio político. E o senador Ciro Nogueira exatamente tentou evitar isso. Esse clima que criaram de que a CPI vai nada, porque não há irregularidades cometidas pelo governo. Sobre os depoimentos desta semana, há depoimentos importantes do Fábio Van Gartner e também do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Isto é muito importante. Sobre cemitério, não é assim. O Brasil está na média, pelo número de habitantes, está na média mundial. Não tem nada de cemitério e muito menos responsável pelas mortes, além, evidentemente, do vírus. Quem está matando é o vírus. E vou te dizer uma coisa, esse grupo que dominou o país e que roubou, matou mais do que essa Covid, viu? Diga, Ana.
Olha, Vitor, uma CPI, como a gente vem falando aqui, né? Uma CPI que já nasce praticamente viciada, praticamente pronta. A gente sabe muito bem o relatório final. Antes mesmo dessa CPI começar, o próprio Renan Calheiros aí, o que é uma coisa absolutamente surreal a gente contar para qualquer pessoa no Brasil ou fora do Brasil, que um personagem aí, um político do calibre de corrupção e de inquéritos de Renan Calheiros, e que parece que Brasília e muitos, né, em tribunais superiores têm medo dele, preside, é o relator de uma CPI, de uma comissão parlamentar de investigação. Mesmo antes dessa CPI começar, ele já tinha dado entrevistas de que o governo federal foi omisso, de que o governo federal tinha culpa nessa pandemia. É um grande circo, não é, Vitor? Como a gente vem falando aqui. Um grande circo, a palavra que o Fiuza usou, vou usar mais uma vez aqui, um grande circo demagógico, pura demagogia, pura hipocrisia. A gente sabe muito bem qual vai ser o final aí desse relatório. Nós queremos saber exatamente o que aconteceu com os recursos federais que foram para os estados, que foram para os municípios, qual foi o fim, ou sequer, por que não o começo, né, que não aconteceu, dos hospitais de campanha. Nós queremos saber. Tem muita coisa para ser explicada nesse sentido. Parece que a gente não vai chegar lá tão cedo. Agora, Vitor, mais uma vez, infelizmente um grande circo, e até agora a gente viu aí os ex-ministros, né, o Tais e o Mandetta, também foram colocados contra a parede, não falaram exatamente aquilo que eles queriam ouvir em relação a uma omissão culposa, um dolo assim, do governo federal, e agora vão empurrar de qualquer maneira essas aspas aí que eles querem encontrar numa possível omissão danosa e de uma maneira até pensada do governo federal. O que impressiona, Vitor, é que o mundo está falando sobre vacinas, medicamentos, empregos, reabertura de economia. O mundo saiu desse ranço, nesse sentido, dessas coisas ruins que a pandemia deixou, e o mundo está tocando. E nós, aqui no Brasil, nós aí no Brasil paramos no tempo. E, obviamente, é tudo em relação à corrida presidencial, aí, a corrida eleitoral de 2022. E isso vai acabar, Vitor, e vão inventar outra coisa. A gente vê que a pandemia, as vacinas estão aparecendo, os médicos estão com maior liberdade para o tratamento precoce. Agora parece que estamos quebrando essa espiral do silêncio, dessa autonomia dos médicos que o Dr. Mauro Ribeiro, aí, presidente do Conselho Federal de Medicina, sempre defendeu. Os médicos precisam ter liberdade para receitar o que eles acham necessário. Nós continuamos aí quebrando a espiral do silêncio em relação à retomada responsável da economia. E, no entanto, essa CPI faz a gente parar no tempo. E, obviamente, é tudo para ganho, força política para 2022. E assim que a gente resolver um problema, vão inventar outro, porque 2022 está aí e é preciso bombardear o governo federal de todos os lados. Porque, como nós vimos, no 1º de maio, as milhares, né, se não milhões de pessoas que foram às ruas apoiar esse governo, apoiar também as medidas, não apoiar as medidas de lockdown, pedindo a reabertura responsável da economia. Agora a gente vê aí, né, essas centenas de mortos aí também. Então, a oposição e os fãs da tal terceira via, que até agora não apareceu, eles sabem muito bem que a cada dia eles vão ter que inventar uma nova arma para tentar puxar o governo do presidente Jair Bolsonaro para baixo. Então, Vitor, contra essa CPI aí, nós estamos vacinados. Augusto. CPI, repito, que tem como relator o Renan Calheiros e como presidente o senhor Omar Aziz, não pode ser levado a sério, né? Não tem jeito, quer dizer, olha só,
O presidente Omar Aziz, ele já teve a mulher e outros parentes presos porque se meteu num tremendo desvio de dinheiro destinado à saúde. O Renan Calheiros é um prontuário ambulante. O Humberto Costa, que representa o PT, um dos que representa o PT nessa CPI, ele também, está envolvido, se envolveu quando era ministro no escândalo dos sanguessugas. E eles estão investigando agora o que o governo fez para matar tanta gente no Brasil e no resto do mundo. Eles querem julgar agora o Bolsonaro em cortes internacionais porque ele teria estimulado a morte do pessoal para chegar à imunidade de rebanho. Então, eles estão perdidos ali, tanto que querem convocar de novo o ministro, o atual ministro da Saúde, porque ou não souberam fazer perguntas ou as respostas dele foram convincentes. Por que não disseram na hora que não estavam satisfeitos? O que é que eles descobriram? O que é que eles querem ouvir do ministro? Querem ouvir alguma acusação ao presidente? O Omar Aziz, a certa altura do depoimento, perguntou: o senhor está falando há tantos minutos aí, e o senhor ainda não falou a palavra cloroquina. Então, como vem lembrando, Guilherme, é a CPI da cloroquina, virou isso aí. É uma piada. Enquanto isso, a Câmara está tratando, felizmente para o Brasil, da reforma tributária, é isso que interessa. Agora, esses aí estão investigando o governo federal para que não seja investigada a quadrilha do Covidão. É isso. Você, Fiuza? Não, tem que deixar esse cara falando sozinho. Tem que deixar esse cara falando sozinho. Quem é caso de polícia e a polícia não está em cima, a gente não pode fazer nada. Aí vão ficar falando sozinho. Quer dizer, o Renan Calheiros, eu não preciso descrever o nome, já diz, né? Certas pessoas, né, pela sua reputação, chegam a esse estado de excelência. O nome já fala por si, né? Então, o Renan Calheiros está dizendo que o Brasil é o cemitério do mundo. O Randolph Rodrigues, o nome não diz muito, mas é o senador do Leblon, né? Com vista para o Amapá. O Randolph está dizendo que um ex-ministro pode ser preso pela CPI, mas o que é isso? Um ministro que não prestou depoimento, a CPI a gente já viu o que é. Agora, nem pisar lá o ex-ministro pisou. E já tem um senador que canta de galo, ou melhor, cacareja, nessa CPI, dizendo que esse ex-ministro pode ser preso. Que tipo de declaração é essa? Isso é uma declaração de ameaça. Isso é uma declaração de ameaça, feita por uma autoridade. Esse Randolph disse uma vez que apoiou o irmão do Ciro Gomes com a retroescavadeira para cima dos outros. Ele cacareja. Ele cacareja. Ele é um senador representante do Leblon, lá na região norte do país. Então, o Randolfinho está dizendo que o ministro pode ser preso. Aí eu pergunto o seguinte: a gente está numa fase, no Brasil, que qualquer palavra aí mal posta, ou nem mal posta, mas se deu margem para interpretação, já vem o gabinete do amor em cima, né? Já vem o Supremo, não vem? Vem o Ministério Público, vem os corregedores da verdade, vem todo mundo, não é isso? Eu pergunto, onde é que estão eles agora? Renan Calheiros, dizendo que o Brasil é o cemitério do mundo. E outro, o Randolph, dizendo que o ex-ministro do Estado pode ser preso. Não vai haver contraponto? Onde é que estão as instituições tão diligentes, né, no país, que estão muito preocupadas com a onda de ódio, com o falatório, com as fake news, não é isso? Então, onde está esse poder tão diligente que nós temos visto aí, indo atrás de todo mundo, censurando, mandando calar a boca, dizendo que não pode falar? E agora? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Porque assim como a CPI, o STF,
o Ministério Público, boa parte dele, infelizmente, esses corregedores da verdade, eles não são flor que se cheire, eles não têm propósito, eles não têm missão institucional. É para fazer essa politicazinha, que nem a da CPI. Então, volto a dizer, esse é um lugar, é um palco para morrer de inanição. Já que aqueles que têm que responder à polícia não respondem, é para morrer de inanição, é para morrer de indiferença. O Brasil tem que trabalhar. O Brasil tem que sair de uma crise grande. O Brasil tem que responder às pessoas sérias que estão sofrendo e que não querem que o país fique pendurado numa falência aí de gerações. Então, ele precisa aprovar reformas, ele precisa decidir formas cada vez melhores de enfrentamento da crise sanitária, ele precisa trabalhar, né? E a CPI da Covid não é um lugar de trabalho, é um lugar de fanfarra. Então, o que vem dali é isso, a gente só pode colocar aqui na nossa crônica bizarra, né? E, de fato, não é sério, não tem consequência alguma para o país.